E aí, tio amigo, começando aí mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Aquele abraço para vocês. Ótima quinta-feira, quase sextou já. Bom, mas hoje a gente vai falar aqui algumas informações para vocês. Informações pertinentes do nosso grande amor Vasco da Gama. Vamos estar falando aqui sobre o treinamento do Vasco, a preparação do Vasco para o confronto diante do São Paulo. Vamos estar também trazendo informações de jogador que vai ter ausência do jogador no jogo contra o São Paulo, do time de lá. O time do São Paulo vai ter uma baixa importantíssima e o Vasco tem que aproveitar. Eu vou explicar tudinho isso daí para você durante o vídeo. Vamos falar do Atlético Mineiro aí também, tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pela Copa do Brasil. E vamos trazer outras informações aí para vocês debruçarem. Detalhe, algo envolvendo aí sobre o balanço, hein? Sobre o balanço, uma explicação bem interessante. Mas antes disso aí, deixa eu falar para você, tá aqui, ó. QR Code tá aqui na tela para vocês apontar a câmera do seu celular. SofaScore, nosso parceiro, né? Que bacana falar que a gente tem parceiros sérios como SofaScore, como as gigantes da colina, tanto de Bangu quanto da West Shop. Mas está aqui, ó. Tá aqui para você. Aponte a câmera do seu celular, baixe o aplicativo, tenha todos os dados de qualquer jogador, qualquer análise do jogador e do time você tem aí através do SofaScore. É o maior banco de dados de atletas e times do mundo. E também está na descrição aqui para vocês baixarem o aplicativo. Eu vou falar também aqui da nossa parceira, né? A gigante da colina, tanto de Bangu quanto lá da West Shop. Rapidamente aqui, telefone para falar com a gigante da colina de Bangu, 2196-702-2986. Entre em contato lá, você vai conseguir um preço camarada, atendimento fantástico, assim como lá na West Shopping da loja lá da Gigante da Colina da West Shop, lá em Campo Grande. 21 97531 7448. Vou repetir para vocês: 21 97531 7448. Ah, tô precisando de uma camisa do Vasco, quero ajudar o meu clube do coração. Tá lá, pô. Entre em contato aí, entrega pro Brasil todo, entrega pro mundo todo. Ah, mora em Lisboa, vai chegar. Estados Unidos vai chegar, enfim. Vai chegar aí para você a qualquer momento. Pediu, chegou. É isso daí. Pediu, chegou. No Brasil, pediu, pagou, chegou na hora. Não tem erro, não tem erro. Tá aí os dois números aí para vocês entrarem em contato. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Vocês querem saber de informação? A primeira informação que eu vou trazer para vocês é a seguinte: ontem, na parte da manhã, o Vasco voltou às suas atividades. Pegou um período aí de folga, né? Domingo, segunda, terça de folga. Quarta-feira já iniciou seu treinamento logo pela manhã. A Vasco TV já lançou, por sinal, o vídeo de treinamento lá no Instagram, já botou as fotos dos treinamentos, dando destaque até para o Felipe Coutinho. E o Vasco hoje treina pela manhã, treinou pela manhã. Então, fiquem atentos aí. O Vasco já está fazendo uma preparação, né, para o jogo diante do São Paulo. Jogo do São Paulo, um jogo importantíssimo, todo mundo já está sabendo. Jogo que a gente pode considerar, querendo ou não, de 6 pontos também, já que o São Paulo está um pouco acima do Vasco, mas o Vasco precisa pontuar. E eu vou trazer uma informação aqui que, por um lado, é muito bom. É muito bom. Essa informação vem lá do São Paulo, que o principal zagueiro deles, na minha concepção, e acredito na concepção de vocês, também não irá jogar contra o Vasco. Estou falando do Arboleda, né? Ele será desfalque da partida contra o Vasco, porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo diante da derrota para o Cuiabá. O clima lá no time do São Paulo não tá nada maravilhoso, não, tá? Chegou, fizeram o treinamento ontem também, já teve cobrança da diretoria diante dos jogadores e comissão técnica. O treinador dele lá não tá garantido para o ano que vem e alguns jogadores estão no departamento médico. Tem ali a seca de gols também do Carelli, busquei essas informações. Tá fazendo seus golzinhos ali, mas não como eles esperavam que poderia acontecer. É um ponto bem interessante para nós vascaínos. Se a situação do Vasco neste momento não está legal, lá no São Paulo também não está legal. E eu vou trazer aqui para vocês, né, logo de cara também, essa parte aqui, ó. Isso daqui
Quem não segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e Blue Sky, tudo @pod Cruz Maltino. Nossas redes sociais são todas padronizadas como Pod Cruz Maltino. Vamos lá, isso aqui é uma análise que a gente pegou e fez, uma pesquisa que a gente fez para deixar o torcedor bem antenado também do que está acontecendo com o Vascão. Vamos lá, o Vasco precisa quebrar esse tabu de gols e eu vou explicar por quê. Desde a vitória por 2-1 contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, no dia 29/8/2024, o Vasco não vence por mais de um gol de diferença nos últimos 7 jogos. A luta tem sido intensa, mas os resultados não foram como a torcida esperava. Vou trazer os jogos para vocês aqui, para vocês entenderem do que a gente tá falando aqui. O último jogo foi antes do Vitória, tá? Que a gente venceu por mais de 2 gols. No caso, 2-1. Fizemos mais de 2 gols. Contra o Vitória foi uma vitória, né? 1-0 para o Vascão, né? Dentro de casa. O Atlético Paranaense, jogo da Copa do Brasil, segundo jogo, foi 2-1 para o Atlético Paranaense. Conseguimos passar nos pênaltis. Contra o rival Flamengo, 1-1, né? O clássico. Contra o Palmeiras, o Vasco perdeu de 1-0 com aquele mole lá do Ryan. 1-1 contra o Cruzeiro fora de casa, um resultado interessante por ser fora de casa. Contra o Atlético Mineiro, 2-1 para eles pela Copa do Brasil. Tem um jogo de volta e já já a gente vai falar sobre isso daí. E no Juventude, o último jogo do Vascão aí em São Januário, 1-1, né, contra o Juventude. Isso mostra o quê? Mostra que o time do Vasco, apesar do Coutinho, apesar do Payet, apesar do Verratti estarem fazendo gols, eles não estão conseguindo somar mais de um gol durante a partida. O Vasco precisa fazer saldo de gols. Isso daí é um dos critérios para melhores posições, né? Então, com esse desfalque do São Paulo lá do Arboleda, né, que vai ser um ponto interessante para os nossos atacantes, nossos principais jogadores do elenco poder fazer gol. Eu acho que o Arboleda é muito bom zagueiro, então temos que ficar atentos com isso daí, sim. A gente falou que iria falar sobre o Atlético Mineiro aqui. Primeiramente, vou trazer também aqui na tela para vocês a tabela, né? Ontem o Atlético Mineiro venceu o Grêmio, né? E pegou a posição do Vasco, né? O Vasco estava em 9º lugar e o Atlético Mineiro com essa vitória conseguiu o 9º lugar. O Vasco caiu para 10º lugar, uma posição a menos. E detalhe, o Vasco tem um jogo a menos, mas também o Atlético Mineiro também tem um jogo a menos. Então tem que ficar muito atento nisso daí. Esse jogo do São Paulo acabou que se tornou um jogo de 6 pontos, mesmo não tendo diretamente com São Paulo, mas que pode aí ajudar o Vasco a recuperar sim a sua posição de número 9. Eu acredito que o Vasco aí vai estar entre os 8 até o final do Campeonato Brasileiro, né? Mas a gente tem que trazer aqui também este ponto aqui, né, trazendo para vocês aqui esse ponto em que o GE trouxe ontem, né, sobre a Copa do Brasil. Todo mundo já sabe, todo mundo já está ciente de que o jogo, né, o jogo não, perdão, que o julgamento no STJD será sexta-feira. E o GE trouxe Copa do Brasil sem apoio de clubes. Vasco recua da ideia de acionar a justiça e aguarda o STJD. O clube esperava contar com Corinthians e outros clubes na briga, mas fica isolado e decide concentrar esforço em batalha no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Tá aí. Ou seja, né, galera? Coringão da massa deu para trás, né? Então a gente tem que aguardar sexta-feira para ver o resultado. Se tiver transmissão desse julgamento, iremos fazer a retransmissão aqui para vocês, beleza? Mas é tenso, né? É tenso tá citando sobre isso daí. E apesar de tudo, né? Apesar de tudo, eu vou trazer uma parada aqui que eu acho muito maneira. O Vasco, o torcedor do Vasco compra o barulho literalmente, cara. O torcedor do Vasco compra o barulho literalmente.
E a Força Jovem, todo mundo está ciente, que está organizando aí a maior, a maior festa em que já se teve dentro do estádio de São Januário, em termos para apoio. E ontem eles aí pegaram e botaram o saldo da vaquinha, né? Em que já teve contribuição do Verrete, já teve contribuição do Casimiro, entre outros, que ajudaram. O torcedor em si abraçou a causa. Chega para cá, Vascão, vem cá, vamos apoiar isso daí 100%. E eles botaram aqui, ó, a mais leal, os preparativos já estão tomando forma, exatamente como imaginamos. Em meio a orçamento e compras de alguns materiais, já alcançamos a marca de R$ 50.000. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os vascaínos que estão confiando no nosso trabalho e ajudando sempre de maneira que podem. Aproveitando também o espaço, gostaria de fazer um apelo às autoridades que não meçam esforços e vejam com bons olhos o pedido da solicitação feita pelo Vasco referente à liberação da festa que vem sendo planejada. O velho São Januário merece, o Vasco merece, o povo merece. E tá aqui o Pix, tá? Quem quiser aí fazer o Pix, tá ali. Loja J, já ia falar G, né? FJV, arroba fjv.com.br. É que tô meio distante da onde que tô lendo, aí eu fiz quase errado aqui. Mas enfim, tá aí. Dá aquela moral, dá uma pausa no vídeo, faça sua contribuição se você puder para ajudar ainda mais o planejamento, a ideia da maior festa que o clube vai ter de base da sua torcida ali para apoio incondicional diante do jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Jogo de volta. Lembrando, sexta-feira vai ter aí o julgamento. Beleza? Bom, vamos lá. Tem mais alguma pauta aqui, né? Essa pauta aqui, quem está trazendo essa informação, por sinal, foi até a galera lá do Atenção Vascaínos. Vamos lá? Sobre o Conselho Fiscal, a aprovação, né? Vamos lá. O presidente do Conselho Fiscal do Vasco, João Marcos Amorim, explicou as, entre aspas, reservas, fecha aspas, da aprovação das contas de 2023, último ano da gestão Salgado. A reunião no Conselho Deliberativo ocorreu ontem à noite, no caso, ontem de ontem. Essa matéria aqui, essa informação foi dada ontem à noite, no caso, referendo à noite anterior da anterior, né? Aí vamos lá, o Conselho Deliberativo entendeu que as contas deveriam ser aprovadas reservando os itens apontados pelo Conselho Fiscal. Podemos destacar as dívidas relacionadas à reavaliação dos valores dos processos judiciais e ao saldo da conta corrente entre o Clube de Regata Vasco da Gama e o Vasco SAF. Com a definição do Conselho Deliberativo, o seu presidente João Riche anunciou que encaminhará a decisão para a comissão que atualmente analisa o processo de negociação realizado entre o clube e o investidor. João Marcos Amorim também presidiu o Conselho Fiscal durante a gestão do Salgado e foi questionado sobre a venda da SAF para a 777 na reunião de ontem. O presidente explicou que o Conselho Fiscal não emitiu parecer sobre o tema na época. Houve um pronunciamento do ex-presidente Salgado através de uma carta sobre o balanço de 2023, publicado pela administração, e ele mencionou erradamente que houve um parecer favorável do Conselho Fiscal sobre a negociação do Vasco SAF. Talvez isso tenha induzido equivocadamente o Conselho a levantar a questão sobre a tal avaliação do Conselho Fiscal anterior sobre a negociação. Relembro e ressalto que o Conselho Fiscal não emitiu qualquer parecer sobre a negociação com o investidor. Essa foi uma atribuição dada para a comissão da SAF criada para esse propósito. O único parecer do Conselho Fiscal no mandato anterior relacionado a Vasco SAF foi um trabalho técnico contábil sobre a utilização
de bens e direitos de patrimoniais para integralização da parcela do CRVG no capital do Vasco SAF. Não houve qualquer pronunciamento do Conselho Fiscal sobre nenhum aspecto da transação com o investidor, o que coube exclusivamente à comissão designada, conforme decisão do próprio Conselho Deliberativo do clube. Ou seja, tá aí mais uma justificativa. Muita gente também querendo entender como que foi passado, né, aprovado o valor lá referente às contas, né, referente ao ano, o último ano aí do Jorge Salgado, que o pior, é sempre bom lembrar isso, foi o pior presidente que o Vasco já teve. E olha que já tivemos muitos presidentes ruins, né? Então, tá aí uma explicação de um ponto em que do conselho para o público foi dado essa informação lá pela galera do Atenção Vascaínos. Galera, se você chegou até aqui, não deixou seu like, não deixou sua inscrição, dá essa moral pra gente, vai lá, deixa seu like, sua inscrição, dá essa moral, chega junto aí, vamos fazer parte aqui do podcast Cruz Maltino e vocês fazendo parte da gente também aqui no dia a dia. Lembrando, programação de segunda a sexta, às 12 horas Almoça Vasco, às 18 horas a Live Raiz e, claro, videozinho pela manhã aí, tentando retomar os videozinhos pela manhã aqui no YouTube do podcast Cruz Maltino. Lembrando também, temos agora nosso canal paralelo aí, nosso canal 2, né, canal 2, que é Informações do Vasco, pesquisa Informações do Vasco, que vocês vão encontrar aí este canal. Lá vai ter vídeos, vai ter conteúdo também voltado para o nosso amado e grande clube Vasco da Gama. Beleza? Tamo junto aí, aguardo vocês às 12 horas no Almoça Vasco. Abraço, valeu!